Fabiano. Kleber, boa noite. Boa noite. Obviamente que o resultado, né, é o que mais importa nesse momento. Mas eu queria falar com você sobre performance da equipe. Você acha que a tua equipe deixou de performar hoje? Você esperava mais da equipe? Tirando o resultado de lado, mas falando de a parte técnica, tática, eu queria que você comentasse, por favor. É um jogo difícil pela situação. A gente tentou agredir o máximo no primeiro tempo, dando espaço para o contra-ataque do Juventude, que também não vem numa situação boa. Conseguimos um 2-0, um resultado que nos dava tranquilidade para ir para o intervalo e voltar organizando algumas situações que não estavam bem. Mas o gol no finalzinho ali trouxe uma pressão, né? A gente tentou reorganizar, né? E o jogo no segundo tempo, sim, houve um certo equilíbrio e o Juventude se aproveitou do nosso não um bom segundo tempo, vamos dizer assim. A hora que a gente faz o 3-1 dá mais tranquilidade. Mas hoje, como tu falaste na tua pergunta, o mais importante era o resultado. A gente tem, durante o campeonato, e principalmente na minha passagem, feito alguns jogos bons e não conseguiu o resultado. E hoje, um jogo que foi um primeiro tempo bom e um segundo tempo que a gente caiu, a gente conseguiu a vitória, que era o mais importante. Kleber, boa noite. Boa Aqui noite. do seu lado esquerdo. Queria que você explicasse, primeiro, a decisão de vir com o Igor Vinícius hoje, né, em vez do Mike, por que ele começou jogando, e depois, se você pudesse explicar as substituições, né, que você faz durante a partida, quais foram as tuas ideias. Para muita gente surpreendeu o Roleiser deixar o time no intervalo, ele sentiu alguma coisa, apenas uma opção técnica, né? Queria que você falasse das suas substituições, o que você, tanto para começar o jogo e depois, durante o jogo, o que você teve em mente ali com as mudanças. O Igor chegou antes, vinha treinando bem, fez um jogo bom contra o Sport, né? Fez bons treinamentos durante a semana, assim como o Mike, dois jogadores importantes. O Mike é um jogador muito experiente, né? E a ideia era tê-lo, o Igor, o máximo de tempo possível. E na situação da troca, a primeira troca no intervalo do Roleiser, o Roleiser toma um cartão amarelo, faz uma falta na sequência que podia ter levado um segundo cartão amarelo, e a gente ficou preocupado de uma possível expulsão. Ele estava um pouco desgastado no retorno, a gente sabia que no segundo tempo o Juventude ia iniciar pressionando pela consequência do resultado, né? E eu optei por uma dobra, e se não desse certo, a gente tinha a opção de Cavaleiro para organizar aquele lado e sair em velocidade, ou o Juninho, se o jogo se transformasse de uma outra maneira. O jogo pediu a entrada do Cavaleiro, sair de trás com velocidade, e o Mike recuando. Quando tem dois bons jogadores para uma posição, como tem na esquerda, né, a gente pode aproveitar os dois ou junto, dependendo da situação do jogo, como foi hoje, ou substituindo. Kleber, tudo bem? Boa noite aqui do seu lado direito. Pedro La Roca, 97 FM. Kleber, quando o Juventude faz o gol e vai para o intervalo, a posse de bola maior do início do segundo tempo é do time adversário. Queria entender se isso foi um pedido teu no vestiário para os jogadores, para que aproveitasse as costas da defesa adversária num contra-ataque, ou se isso teve muito mais a ver com o lado do adversário ou propriamente do Santos. Se a baixa posse de bola do Santos teve mais a ver com um pedido teu ou com uma postura do adversário? É natural, o Juventude vem numa situação difícil como a gente, né? Está perdendo 2-1, fez um gol no final que traz uma disposição maior, ele entra em campo buscando mais e nos empurrando para trás. A gente tentou organizar uma saída, né, com o Mike ajudando e saindo pelo lado direito, não estava dando certo a entrada do Cavaleiro, para aí sim a gente ficar com a bola e sair em velocidade. E depois as duas modificações, a entrada do Zé, justamente para a gente retomar essa posse, e a entrada do Luca com mais energia. O Tiquinho fez um grande jogo, mas perdeu em energia, né? Então a gente acabava ficando com ele e o Neymar mais à frente e defendendo com 8 nessa situação. Aí a gente tinha a posse, mas não conseguia sustentar. Com a entrada do Zé e com a entrada do Luca melhorou, depois com a entrada final do Escobar a gente deu uma sustentação do lado esquerdo. Kleber, aqui, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado, boa noite. Boa noite. Acho que você respondeu na primeira pergunta, mas te peço para você se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da dobra dos laterais, tanto do lado direito quanto com o Mike e o Igor Vinícius, quanto do lado esquerdo depois no final do jogo com o Escobar e o Souza. Queria que você explicasse qual foi a sua ideia, por que você tentou isso, por gentileza. Obrigado. Duas situações diferentes. A primeira, a gente tem duas opções de beirada, né? No banco. O Juninho, que é um jogador que fica mais com a bola, tem jogo 1 contra 1, um menino que entrou bem em alguns jogos que ele fez, e o Cavaleiro, que é um jogador de atacar espaço, de descer e sair em velocidade.
Essas eram as opções que a gente tinha. O Mike, para a gente ficar mais ou menos com a mesma ideia do Roleiser, que é um jogador experiente, que já fez essa função, que consegue ficar com a bola e trabalhar mais ela e ajuda na marcação daquele lado. A gente sabia que no início o Juventude ia pressionar, mas a substituição, a ideia maior foi de botar o mais parecido com o Roleiser, para a gente ajudar a marcar e sair para jogar por aquele lado. Porque o Roleiser, que eu falei antes, com cartão amarelo, né, e fazendo uma falta ainda no primeiro tempo possível de um segundo cartão, a gente ficou preocupado. E nessa hora, que é um jogo decisivo, hoje era uma decisão para a gente. Era um jogo de 6 pontos, o jogo estava bom, e a gente desequilibra um pouquinho quando toma esse gol no final. Por isso a ideia. A ideia do Escobar foi no finalzinho, para a gente ter uma sustentação ao lado do Souza, né, e o Escobar ou o Souza podem dar velocidade, como teve algumas situações depois da entrada do Escobar. Kleber aqui, lado esquerdo, Vinícius Figo, Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Essa semana foi muito falado do seu trabalho, questionado em alguns pontos, elogiado em outros pontos. Eu queria saber, depois dessa vitória por 3-1, num jogo que era uma final, como você falou, o quão respaldado você se sente como técnico do Santos? E uma outra pergunta nesse mesmo assunto, mais um jogo com a torcida vaiando as suas alterações. Como que você avalia essa recepção da torcida com as suas trocas ao longo do jogo? Muito obrigado. Primeiro que essa questão de respaldo é uma questão que eu sempre falei, todo momento que eu estive aqui no Santos, a diretoria, no caso agora o Alexandre, que é o nosso executivo, sempre me deram sustentação e o trabalho continua em todos os momentos, né? Mas isso é uma palavra que eles possam dar. Estou falando do meu sentimento interno. Quanto à torcida, não vou julgar torcedor. O torcedor sempre vai estar no direito dele. É claro que eu vou tirar um jogador que estava bem no jogo, o Roleiser estava bem no jogo, foi uma decisão que eu tomei por essa circunstância que eu expliquei antes. O time perde um pouquinho pela vinda no segundo tempo do Juventude mais agressivo e nos empurrando um pouco para trás, e é natural essa situação, e a situação do torcedor querer trocas, não gostar desse ou daquele jogador, preferir esse ou aquele jogador, mas eu não tenho como julgar isso. Mais importante para mim, mais importante para o Santos, mais importante para os atletas, foi a vitória que nos tira da zona e que nos dá uma condição de seguir evoluindo dentro da competição. Kleber, boa noite. Boa noite. Eu sei que o resultado é importante, mas eu queria que você falasse sobre duas situações. O quanto o Santos sofre na transição defensiva e, desde que você chegou, você ainda não repetiu a escalação, né? Se isso não é ruim, não ter os 11 iniciais, queria que você falasse sobre esses dois assuntos. É difícil porque em todos os momentos, primeiro da questão da transição, às vezes pela mudança, né, por essa mudança de atletas, acaba tendo um desentendimento nessa situação de jogo, que é uma situação de transição. Às vezes a qualidade do adversário que tem isso, né? Hoje o Juventude tinha uma transição muito boa com o Veron e com o Enio, né, e o pivô do Gilberto. Então, era um time que ia jogar. A gente se preparou, pensou nisso, que ia dar espaço para acontecer. Então, é difícil a gente sustentar nesse sentido. Quanto à situação de repetir a equipe, muitas vezes, por questão de lesão, por questão de suspensão, hoje eu não tinha Guilherme, hoje eu não tinha o Rincon, entendeu? Hoje eu resolvi colocar o Bom Tempo, porque o Bom Tempo vinha entrando bem e merecendo uma oportunidade. Hoje eu resolvi voltar com o Tiquinho, porque vinha merecendo uma oportunidade pelos treinamentos. O Diego, o David não fez um bom jogo. Então, às vezes, tentando achar um time que oscila, um time que não está com segurança, a gente acaba está perto de achar. A gente tem, outra questão que a gente fala muito, tem chegado os jogadores, né, para a gente, e a gente conseguir trabalhar com eles. Hoje a gente está com 2 jogadores para cada posição, a gente está conseguindo trabalhar, equilibrar no sentido físico e no sentido de entendimento do jogo. Feliz por ter feito 3 gols, melhorado a parte da frente, mas a parte de trás hoje deu muitas chances à Juventude. Era natural que o Juventude tivesse essa transição, e hoje a gente deu muitas chances. Então tem que trabalhar para corrigir, buscar esse equilíbrio, parar de oscilar. Acredito que no jogo agora contra o Cruzeiro a gente já tenha, com certeza, o retorno do Rincon. Espero o retorno do Guilherme, a gente possa contar com tudo. Não perdeu nenhum jogador por suspensão. E aí definir a equipe para um jogo difícil, um jogo que é fora, um jogo que é uma equipe que tem jogado muito, que está com muita qualidade. Então a gente vai recuperar primeiro e trabalhar para esse jogo. Kleber, tudo bem? Bruno Milhosa, Rádio Tudo Bandeirantes. bom.
Kleber, uma coisa que acontece muito na Vila Belmiro voltou a acontecer hoje, quando seu nome foi anunciado no final do jogo, gritos da arquibancada, que hoje é mais numerosa. Como é que você encara isso, tendo um resultado positivo? O Santos venceu, encerrou uma sequência negativa. Você sente que essa foi uma espécie de resposta também para o seu trabalho no comando do Santos? É natural, não posso exigir que a torcida fique me aplaudindo e me apoiando e satisfeita com o time que estava na zona do rebaixamento. Eu tenho que trabalhar. É o que eu tenho feito, é o que a minha comissão tem feito, é o que os atletas têm feito. Internamente a gente tem discutido, a gente tem trabalhado, a gente tem mostrado vídeo, a gente tem estudado o adversário, quer fazer com que a equipe cresça, né? E por isso a importância desse resultado hoje, né? E a torcida não vai estar satisfeita. A torcida do Santos ela vai estar satisfeita quando o Santos estiver lá em cima, brigando por um título, brigando por uma Libertadores. E esse não é o momento agora. O momento agora é de sair. E se a torcida entende que tem que vaiar a mim, aos atletas, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Está no direito dela, mas ela incentivou. Hoje a torcida também incentivou, né? Foi bonito de ver aí 37 mil torcedores gritando e ajudando o time. As duas vezes que a gente jogou em Santos, e também fora de Santos, e também quando a gente jogou em Santos, a torcida apoiou. A vaia a gente tem que aceitar e seguir trabalhando. Kleber, boa noite. Aqui no meio. Queria que você avaliasse a atuação do Barreal, tanto com e sem bola, e mais uma vez ele marca um gol, artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, a importância dele taticamente no time. Bem, o Barreal é um jogador que trabalha muito pelo lado esquerdo, ou como terceiro homem, já jogou como ala antes, como externo, como vem jogando agora. Quando eu cheguei, a gente tinha a opção do Guilherme, a opção do Soteldo, logo na minha chegada, né? E eu conversei com ele para que trabalhasse no lado direito. Ele não gostava muito, mas trabalhou e fez bons jogos pelo lado direito. E agora, no lado dele, fez bons jogos. Os últimos 3 jogos, eu acho que ele jogou ali. O jogo contra o Sport, que ele foi bem, e o jogo anterior, acho que ele entrou no lugar do Guilherme, se eu não estou enganado. Isso. Depois, como ala, quando a gente fez aquela mudança. Muito boa a atuação, tanto com bola quanto sem bola. É um jogador que desce, que ajuda muito na marcação, que combate, e na frente tem qualidade de jogo, qualidade de definição. Hoje fez um gol, deu uma na trave, deu uma que passou perto ali. Foi mais um grande jogo do Barreal. Boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu queria que você explicasse a escalação do Gil. Ele era um jogador que estava há 3 meses, né, sem jogar. Tinha momentos que ele era relacionado e outros não. E ele ganhou a concorrência do Luizão, que já era um jogador que vinha sendo relacionado por você nos últimos jogos. Então eu queria que você explicasse o porquê o Gil ganhou a concorrência com o Luizão e se você conversa com a diretoria para a chegada de um novo zagueiro, já que agora vai ter a saída do Zé Ivaldo. A gente sempre conversa com a diretoria sobre chegada de atletas. A diretoria tem trazido atletas interessantes, jogadores com qualidade. A gente acresceu ao grupo aí o Ilharão, Igor, Mike, Cavageiro, né? Então a gente também está sempre aberto a buscar outros atletas para compor melhor o grupo. A decisão pelo Gil, pela experiência dele, né? Conversei bastante com ele, treinou bem a semana, o Luizão também, preparei os dois e decidimos 2 dias atrás pelo Gil, pela sua experiência, pela sua bola aérea, quase fez uma jogada de bola aérea ali no escanteio e fez uma boa atuação, gostei dele. Kleber aqui, boa noite, Raí Monteiro, Jovem Pan. Você falou há pouco sobre as mudanças do time, dificuldades por lesões, suspensões, enfim, jogadores que estão chegando. O quanto ter semanas livres pode te ajudar no sentido de encaixar essas peças que estão chegando, uns que estão voltando, outros que voltam de lesão, para conseguir encontrar um time que tenha um desempenho mais sólido logo? Muito, obrigado. Ajuda muito, né? A gente tem que tirar proveito disso. Primeiro, recuperar os atletas após os jogos. São muito duros os jogos. O Campeonato Brasileiro é muito duro. A gente vem de uma sequência, como outras equipes, aí jogando quarta e domingo, que é difícil. E agora a gente vai ter esse tempo para recuperar, para trabalhar melhor, para escolher a equipe melhor em cima de um adversário, como eu falei antes, que é um grande adversário, que vai jogar na sua casa, que é um dos líderes do campeonato. Então, a semana cheia ajuda muito. E a gente vai ter aí nesse mês de agosto, né, são jogos só de fim de semana, só jogos de domingo. Agora, para fechar esse mês, 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Então, com esse tempo vai ser muito bom. A gente fica feliz, como eu falei agora no vestiário ali, vamos curtir, vamos ficar felizes com essa vitória, vamos recuperar bem e quarta-feira a gente começa a pensar no Cruzeiro. Trabalhar para o Cruzeiro, eu já estou pensando a partir de agora. Kleber, boa noite. Célio Filho, equipe Gol de Placa. Boa noite.
Minha dúvida é a respeito do seguinte da escalação do Gabriel Bontempo. Quando saiu a escalação, ele foi aplaudido, reverenciado pela torcida, e você disse que conta, espera com o retorno do Rincon, quando perguntado sobre o time titular. O garoto avançou algumas casas nessa busca pela titularidade ou ainda é muito cedo para julgar o garoto como uma peça confiável? Fez um grande jogo, assim como ele tem entrado bem nos jogos, ele fez um grande jogo hoje. Então é mais um jogador que a gente ganha. Às vezes jogadores mais novos têm uma oscilação, então a gente está sempre junto com eles, mostrando seus erros, mostrando seus acertos, né, valorizando os seus acertos, corrigindo algumas situações de jogo. O Bontempo é um menino, a gente não pode esquecer disso. A gente fala no Juninho, a gente fala no Luca, no David, são meninos, o Souza, que precisam aprender, que precisam entender algumas situações. Mas as entradas dele nos finais dos jogos, né, e agora esse jogo iniciando, foi muito bem. Última pergunta. Tudo bem, Kleber? Boa noite, Wagner Frederico. Eu queria que você fizesse uma análise do seu trabalho até o momento, né? São 13 jogos, sem contar os amistosos. Se a gente olhar os números, são ruins, né? 41% de aproveitamento, 16 pontos conquistados de 39. O que faltou, na tua opinião, além dos problemas que você já citou aí, jogador chegando, problema de equilibrar a equipe fisicamente, mas assim, o que você poderia ter feito mais? Por que o Santos ainda não chegou num ponto de evolução mínimo para estar pelo menos numa situação mais tranquila na tabela, né? O Santos ainda é uma equipe que você vê, que a gente, olhando de fora, vê uma equipe ainda que tem desorganização, uma equipe que é lenta, uma equipe que erra muito passe, uma equipe que tem dificuldade de marcação, né? Hoje sofreu diante de um Juventude que está lá embaixo, sofreu 2 gols contra o Sport. Na tua opinião, o que você poderia ter feito melhor até o momento para que o Santos estivesse numa situação melhor? Com todas essas colocações aí que tu fizeste, de tentar equilibrar, né, da chegada dos jogadores, recuperação de alguns jogadores trocando de equipe desde que eu cheguei, a minha análise, a nossa análise da comissão é que a gente fez um jogo que foi muito abaixo, que foi o primeiro jogo contra o CRB, 2 dias após a minha chegada, um jogo contra o Ceará que a gente podia ter ido melhor, ter criado mais situações de gol para vencer o Ceará no Aliança, e o jogo foi muito abaixo, que foi o jogo do Mirassol. Trazendo para o recente agora, e juntando o Mirassol, o jogo contra o Sport é um jogo que a gente perde um jogador, toma um gol cedo, perde um jogador no primeiro tempo, faz uma mudança, arrisca e consegue, depois de estar perdendo 2-0, buscar o empate. Então não foi um mau jogo em si. O jogo de hoje foi um jogo abaixo do que a gente vinha fazendo, dos grandes jogos que a gente fez, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Botafogo, como foi contra o Inter. Eu falei 2 derrotas nesses jogos, né? E se a gente colocar passado lá contra o Grêmio, a gente fez um bom jogo lá e perdemos. O jogo contra o Corinthians não foi um mau jogo nosso e a gente perdeu. Entendeu? Então, criamos situações, faltou efetividade. Trabalhamos para melhorar. Às vezes a falta de uma tranquilidade, às vezes essa pressão que fica com jogadores que a gente tenta tirar de estar sempre perto da zona pode ter causado isso. Mas eu acho que a gente podia, com esses jogos que eu falei aí de Inter, de Botafogo, de Grêmio, de Corinthians, ter achado uma pontuação melhor e estar numa condição melhor que hoje, porque a gente criou situações e não fomos efetivos. Agora, por último, a gente desequilibrou um pouco a parte defensiva. Nesses últimos jogos, aí acabamos tomando 8 gols em 4 jogos. Sim, isso preocupa. Por isso que a gente vai tentar, nessa parada, reequilibrar, para reacertar aquilo que a gente vinha reacertando da parte defensiva e continuar fazendo gol na parte ofensiva. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.